Você já se perguntou por que que eu sempre me apaixono por homens que não estão prontos para um relacionamento? Por que que nunca dá certo para mim? Por que que parece que eu tô sempre vivendo a mesma história com personagens diferentes? Talvez você sinta que você só atrai homens confusos, homens que dizem que gostam de você, mas que nunca dão um passo adiante. Homens que aparecem, desaparecem e te deixam sem saber exatamente o lugar que você ocupa na vida deles. E talvez, deixa eu até mudar meu slide, talvez você tenha até se perguntado: será que eu tenho dedo podre? Será que esse é meu destino? Ou será que não existe mais homens no mundo que queiram um relacionamento sério? Mas hoje eu quero te mostrar uma coisa. Isso não acontece por azar, não acontece por destino e também não acontece por falta de homem no mundo, porque existem sim homens bons que querem se relacionar. O problema é que existe um padrão invisível dentro de você. Um padrão que muito provavelmente vem sendo construído há muitos anos desde a sua infância. Um padrão que está enraizado em você, mas que pode sim ser transformado. Para isso, primeiro você precisa entender que padrão é esse. Bom, mas antes deixa eu me apresentar, se você não me conhece direito, meu nome é Juliana, eu sou psicanalista clínica, sou astróloga com especialização em astrologia psicológica e o grande foco do meu trabalho é em relacionamentos. Então, se esse tema te interessa, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, combinado? E bom, eu trabalho principalmente com mulheres e se tem uma coisa que eu já ouvi muito é: eu só atraio homens indisponíveis. E o que que são esses homens indisponíveis, né? Eu gosto de separar em dois grupos. Então, existem aqueles homens que estão indisponíveis por uma circunstância da vida. Aquele que está recém-divorciado, que está tentando reconstruir a vida com os filhos pós-separação, aquele que acabou de sair de um relacionamento longo e ainda não superou as dores do relacionamento anterior, ou aquele que ainda quer curtir um pouco a solteirice, sabe? Porque acabou de ficar solteiro, ou então aquele que mora em outra cidade, enfim. Eu tive uma paciente que ela brincava que ela era a preparadora oficial dos relacionamentos. Ela sempre se envolvia com homens desse primeiro grupo, então homens que tinham acabado de sair de relacionamentos longos, que ainda estavam tentando entender o término, às vezes ainda falavam com a ex, né? Ou enfim, eles estavam tentando reorganizar a própria vida. E ela sempre lá, tentando, sendo paciente, sendo compreensiva, sempre ajudando esses homens. E eles gostavam dela, gostavam da companhia dela, gostavam da ajuda dela, mas eles não estavam verdadeiramente disponíveis para construir algo com ela. E ela sempre acabava terminando o que nunca nem chegou a começar de verdade. Só que aí, meses depois, esses homens estavam lá namorando outras mulheres. E ela dizia: poxa, é como se eu preparasse o terreno para que outra mulher fosse lá colher os frutos. Muito curioso isso. E talvez você se reconheça um pouco nisso. Ou então, talvez você se identifique com uma outra paciente minha que só se apaixonava pelos homens do segundo grupo, que são os solteiros convictos. Esses homens, eles não estão indisponíveis por uma fase ou por uma circunstância momentânea da vida, mas porque eles têm dificuldade de se aprofundar numa relação. Eles demonstram sim interesse por você, mas eles priorizam muito mais os amigos, o trabalho, a liberdade deles, né? A sua vida de solteiro com festas ou viagens, enfim. Eles não gostam de ficar sozinhos. Eles sempre mantêm várias possibilidades abertas, mas quando a relação começa a avançar, eles somem. Porque no fundo, eles têm medo da intimidade. Muito provavelmente, eles sabotam os seus relacionamentos porque eles também possuem um padrão invisível dentro deles. E talvez agora você esteja pensando, bom, se eles fazem isso porque eles possuem um padrão invisível dentro deles, significa que eles também podem transformar esse padrão. E sim, eles podem. Assim como o cara recém-separado também pode elaborar o término e buscar por uma nova relação séria. Mas a grande pergunta é:
Porque você normalmente se coloca nesse lugar de ficar esperando isso acontecer. Porque olha só, na verdade, quando as mulheres dizem que só atraem homens indisponíveis, não é bem assim que acontece. Normalmente, elas escolhem, permanecem e insistem em homens indisponíveis. Percebe a diferença? E eu sei que isso pode ser um pouco difícil de ouvir, só que também é muito libertador. Porque pensa comigo, se existe uma participação sua nessa dinâmica, significa que do mesmo jeito que você se colocou nisso, você também pode se tirar. E para isso acontecer, a gente precisa entender por que, entre tantas pessoas disponíveis, você continua escolhendo aquelas que não podem te oferecer aquilo que você deseja. Essa é a grande pergunta. E é aqui que a psicanálise pode nos ajudar. Porque olha só, quando a gente olha para esse padrão, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso inconsciente, ele não escolhe de forma aleatória. Muito pelo contrário, ele tende a repetir aquilo que é familiar. Freud chamava isso de compulsão à repetição. Em outras palavras, a gente tende a recriar, na vida adulta, experiências emocionalmente semelhantes àquelas que marcaram a nossa infância. E na minha experiência clínica, eu percebo que essa atração por homens emocionalmente indisponíveis costuma estar muito relacionada a um padrão que nasce da ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela acontece quando a criança, por algum motivo, se sente rejeitada. Não é que ela foi de fato rejeitada, é sobre como ela se sentiu, sobre como ela interpretou a sua realidade dentro das suas limitações infantis. Ou seja, a ferida da rejeição não acontece apenas quando os pais realmente rejeitam os filhos. Às vezes acontece por conta do nascimento de um irmão mais novo. Acontece quando essa criança se sente invisível enquanto os pais estão sobrecarregados de trabalho ou de problemas. Acontece quando os pais se separam. Acontece quando ela sente que ela não recebe muita atenção, quando ela não é escolhida. Às vezes acontece ao contrário, quando ela recebe muita atenção, muito amor, só que também muitas expectativas dos seus pais. Quando ela entende que ela precisa sustentar a imagem de ser a filha perfeita para continuar sendo amada. Sabe aquela criança que nasce ouvindo muito que ela é a melhor, a mais bonita, a mais inteligente? Às vezes, essa criança ela pode introjetar um sentimento de rejeição porque nem sempre ela vai se sentir a melhor, a mais bonita e a mais inteligente. E daí ela começa a sentir, poxa, quem eu sou de verdade em essência, talvez não seja amada. E aí começa essa ferida também. Mas assim, na verdade, não importa o que aconteceu. O que importa é como essa criança interpretou, introjetou aquilo que aconteceu. Então, se ela introjetou essa ferida da rejeição, quando adulta, essa ferida ela continua existindo no seu inconsciente. Mesmo que você não se lembre adulta, aquilo permanece registrado. A neurociência explica que o cérebro humano ele gosta daquilo que é familiar, aquilo que é conhecido, aquilo que já foi registrado, mesmo quando isso machuca. Então, se você aprendeu na infância que o amor ele vinha acompanhado de insegurança, de imprevisibilidade, de instabilidade ou da necessidade de conquistar a atenção do outro, o seu sistema nervoso pode ter aprendido a associar essas experiências ao amor. E por isso, existe uma grande chance de que a paz de uma relação tranquila te pareça estranha. Porque para o seu sistema nervoso, amor e sofrimento acabam se tornando sinônimos. E aí, quando aparece alguém disponível, consistente, emocionalmente presente, muitas mulheres dizem: não senti química, ai, não senti aquele negócio, não senti um frio na barriga, parece que estava faltando alguma coisa. E o que estava faltando muitas vezes era justamente o caos com o qual ela se acostumou, né? Que vinha junto com esse amor.
E a psicanálise vai além, porque a psicanálise mostra que essa repetição muitas vezes não é apenas uma busca daquilo que é familiar, mas também uma tentativa inconsciente de finalmente conseguir resolver aquela ferida. Existe uma parte do inconsciente que pensa: dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu vou conseguir, dessa vez eu vou ser escolhida. Por isso, você sempre escolhe e insiste alguém disponível como uma tentativa de conseguir dar um final diferente para essa dor. Porque inconscientemente, se dessa vez você for escolhida, talvez isso finalmente prove que você sempre foi digna de amor. Olha que profundo isso, né? E existe ainda uma segunda possibilidade que costuma ser ainda mais difícil de enxergar. Às vezes, escolher homens indisponíveis é uma forma de proteção. Parece contraditório, né? Mas pensa comigo, o que é mais doloroso? Sentir a dor de não ser escolhida por um homem que acabou de sair de um relacionamento e que não estava pronto para uma relação? Ou começar uma relação, se entregar completamente a alguém que está disponível e que quer uma relação, abrir suas vulnerabilidades, permitir que ele conheça quem você realmente é e depois ser rejeitada. Percebe? Quando você escolhe alguém que já está indisponível desde o início, tem uma justificativa pronta. Ah, não deu certo porque ele não estava preparado, não estava pronto, né? Não deu certo porque ele ainda amava a ex, não deu certo porque ele morava longe. Mas no fundo, isso te protege da possibilidade de você entrar em contato com a crença que existe dentro de você por conta dessa ferida da rejeição, que é: talvez exista algo de errado comigo. Talvez eu não seja boa o suficiente. Talvez eu não seja digna de ser escolhida. Por isso, às vezes, o homem disponível é mais seguro. Mas percebe a ironia? Porque aquilo que um dia surgiu para proteger você da dor da rejeição acaba anos depois mantendo exatamente essa mesma dor viva. E talvez nesse momento você esteja pensando: tá, entendi, mas como que eu faço para mudar isso? E a resposta é: o primeiro passo é desenvolver consciência, é sair do automático. Mas ter consciência não significa apenas perceber: nossa, eu realmente só me apaixono por homens indisponíveis. Isso é apenas a pontinha do iceberg. Desenvolver consciência é compreender como que você funciona, quais são os seus mecanismos de defesa, como que você busca segurança, como que você busca reconhecimento, o que ativa suas feridas e por que determinadas histórias continuam se repetindo na sua vida. Porque quando você compreende tudo o que envolve e engloba o padrão, você começa a ter mais poder sobre ele, ao invés de continuar sendo dominada por ele. E é justamente por isso que eu gosto tanto da astrologia psicológica, porque o mapa natal pode funcionar como um grande mapa de pistas, principalmente quando a gente faz a interpretação sob o olhar da psicanálise. Foi assim, inclusive, que eu criei o mapa do inconsciente, uma leitura que busca identificar os principais padrões emocionais e relacionais de uma pessoa. Através, do mapa do inconsciente, a gente consegue identificar as suas necessidades emocionais, a forma como você tende a buscar segurança, a forma como você vive o amor, os seus mecanismos de defesa, enfim, tudo isso está no seu mapa. Mas eu sempre faço questão de dizer: o mapa não determina o seu destino. O mapa não condena, ele apenas ilumina aquilo que muitas vezes está inconsciente, além de mostrar caminhos de integração e desenvolvimento. Ou seja, a leitura do mapa, ela não serve para te prender e te limitar, mas para te libertar. E esse é um primeiro passo, né? Você se tornar consciente. E é claro que depois disso você precisa aprofundar e mergulhar na sua história, né? Precisa realmente entender quando que essa ferida surgiu, quando que ela foi construída, quais experiências reforçam esse padrão e reforçaram esse padrão ao longo da sua vida. E por que hoje esse padrão continua influenciando tão fortemente as suas escolhas. E é justamente aí que entra a importância da terapia.
Porque para transformar um padrão não basta apenas compreendê-lo, né, racionalmente. A gente precisa realmente elaborar aquilo que não pôde ser elaborado na sua infância. É preciso integrar as feridas, as sombras, as experiências que ficaram registradas no seu inconsciente. Ressignificar aquilo que um dia fez sentido como mecanismo de proteção, mas que hoje não serve mais. Porque hoje você não é mais aquela criança. Hoje você possui recursos emocionais, hoje você possui consciência e capacidade de elaboração. Talvez você só precise de uma ajuda nesse caminho, de um processo terapêutico ou de um processo estruturado como a mentoria Realinhamento, que foi uma mentoria que eu criei pensando nisso, né, que oferece suporte, ferramentas para que você consiga fazer essa transformação. Mas saiba que aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. E aquilo que foi registrado no inconsciente pode finalmente ser trazido à consciência para ser transformado. Então, se existe algo que eu quero que você leve com você desse vídeo, é isso. Você não está condenada a repetir a mesma história para sempre. Você não tem o dedo podre e você não nasceu para passar a sua vida tentando convencer alguém a te escolher. Você que precisa começar a se escolher. E se você deseja percorrer esse caminho de uma forma mais profunda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com as informações sobre o mapa do inconsciente, sobre a terapia psicanalítica e também a lista de espera para a mentoria Realinhamento, caso você tenha interesse. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir também essa mensagem. E lembra, você não precisa conquistar o direito de ser escolhida. Você já é digna de amor. Um beijo e até o próximo vídeo.